As legiões romanas são o punho de ferro de uma cultura destinada a se tornar lenda, mas essas legiões não aguentariam mais de 3 dias fora do território romano. Sem toda a logística que havia por trás, sem todas as bases e linhas de suprimentos que as abasteciam, conheça como funcionava a logística aqui e agora. Quero começar dizendo que este vídeo é, sem dúvida, o vídeo no qual mais horas investi em pesquisa, pois é difícil encontrar informações tão detalhadas sobre o funcionamento da logística. Por isso, se você aprecia meu trabalho, inscreva-se no canal e junte-se à Guarda Hispânica. Esperamos você de braços abertos. Comecemos analisando quanto um legionário comia. Segundo autores da antiguidade, os legionários consumiam 2 porções diárias de comida, que eram calculadas em volume. Mas nós vamos ver em peso, pois é mais fácil para ter uma visão adequada, fazendo uma média das diversas fontes e uma comparação com o que consome um soldado moderno. Chegou-se à conclusão de que um legionário consumia 850 gramas diários de grão. Isso, um legionário. Então a quantidade de grão de uma legião podemos obter multiplicando 850 por 6.000. E temos um total de 5.100.000 gramas de grão, ou seja, 5,1 toneladas de grão diárias. Mas claro, temos que pensar que a dieta deles não se baseava apenas em grãos, mas era complementada com vegetais e outros alimentos. Assim, a quantidade de comida consumida por dia aumentaria. O problema é que não se sabe qual quantidade desses outros alimentos eles consumiam, então não é possível fazer uma estimativa adequada. Então vamos pensar que eles só transportavam grãos e que o resto eles conseguiam do terreno. Isso veremos mais adiante. É algo consensual que os legionários transportavam rações para 3 dias nas suas costas. Por isso, só em grãos deveriam transportar 2,6 quilos durante suas marchas pelo território, inimigo ou amigo indistintamente. Mas claro, pode-se viver semanas sem comida, mas apenas alguns dias sem água. O problema da água é que é muito difícil de transportar, pois precisa de recipientes fechados e selados para que ela não se derrame. Se tomarmos o padrão de 2,5 litros diários para um civil, hoje em dia temos 7,5 litros de água, que é o equivalente a 7,5 quilos de peso, que é, por sua vez, o que consumiriam em 3 dias, ou seja, o que presumivelmente deveriam transportar. Agora não se sabe quanto de água eles levavam, apenas que levavam. Mas, levando em conta as dificuldades da época para transportar água de forma individual, não é provável que transportassem muita. É por isso que sempre procuravam acampar em áreas próximas a fontes de água e marchavam sempre tentando estar perto de um rio ou lago. Suponhamos que transportavam 1,5 litros por soldado, já temos 4 quilos entre comida e água nos ombros dos legionários. Agora que sabemos o que eles carregavam, é hora de saber como os suprimentos que lhes permitiriam aguentar mais de 3 dias chegavam até eles. Vamos começar com as linhas de suprimento romanas. No primeiro nível temos as bases estratégicas, que poderíamos definir como um armazém enorme no qual há todo tipo de suprimentos, comida, madeira, armas, ferro, água, o que for. Um exemplo de base estratégica é a própria Roma. Ou esse é o conceito que teríamos se considerarmos o termo base estratégica como um único ponto. No entanto, na antiga Roma, define-se como base estratégica toda uma província, ou uma série de províncias que forneciam suprimentos a um exército em campanha. Esta província, portanto, teria seu depósito de armas, seu armazém de grãos, seus estábulos, seu armazém de ferramentas, de armaduras, enfim, tinha suprimentos de todos os tipos. Mas claro, é inviável abastecer um exército em campanha se temos todos os armazéns dispersos por toda uma província. É necessário acumulá-los em um ponto mais próximo ao teatro de operações. É aqui que entra em jogo a base operacional. Este sim era um único ponto, e aqui se acumulavam todas as provisões que o exército em campanha iria precisar. O habitual é que estivesse conectada a uma linha de suprimentos naval, seja um rio ou diretamente o mar.
Isso permitia que chegassem suprimentos em grandes quantidades e de forma muito mais rápida do que se fosse por terra. A base operacional não era um acampamento de marcha construído pelos legionários, mas sim uma cidade já existente. Quando uma cidade era escolhida como base operacional, todos os alimentos eram requisitados, bem como os meios para produzi-los, como fornos ou moinhos. Isso é o que Livio estabelece sobre as bases operacionais. Era possível que a base operacional inicial deixasse de ser e estabelecesse uma mais próxima da frente, conforme a campanha avançasse. Apesar disso, a primeira base operacional serviria de funil para transportar os suprimentos até a nova, ou seja, na cidade portuária. Os produtos serão descarregados, mas em vez de serem armazenados, serão enviados para a nova base operacional. Por exemplo, durante as campanhas contra Numância, Osíris foi a base operacional na maioria das vezes. Dali, eles eram transportados por terra até o entorno da capital celtibera. Se você não viu o cerco de Numância, pode fazê-lo clicando no link que aparece na parte superior da tela. Perder uma base operacional era um golpe muito duro para o exército, pois significava que, de repente, ele perdia todas as provisões que tinha. Foi o que aconteceu quando Escipião tomou Cartago Nova, privando os cartagineses de dinheiro e suprimentos na península até que estabelecessem outra base operacional. Se as campanhas ocorressem em um território sem cidades, os romanos poderiam construir uma base operacional do zero. Mas era muito diferente de um acampamento de marcha. Era uma construção muito melhor defendida e muito maior, com grande capacidade de armazenamento. Isso ocorreu, por exemplo, após a queda de Numância, quando os romanos começaram a se aventurar no território de Bachel. Interrompo o vídeo para lembrá-lo que temos um Discord do canal em que você pode entrar para debater sobre história. E também que, se você gosta do meu trabalho, pode apoiar o canal, juntando-se ao Senado e começando o seu curso sonoro, simplesmente tornando-se um patrono do canal. Todos os links estão na descrição deste vídeo. Vamos passar agora para o próximo nível, as bases táticas. Sua função era muito semelhante à das bases operacionais, com a diferença de que nessas bases eram armazenados muito menos suprimentos e ficava perto da frente. No entanto, na base tática, além dos suprimentos enviados da base operacional, também eram armazenados os suprimentos que haviam sido saqueados nas proximidades pelos legionários. Animais caçados, campos colhidos, frutas, cercas, peixes, etc. Também era o ponto onde eram guardadas as peças de artilharia ou as máquinas de cerco, de forma que o exército pudesse se mover com liberdade enquanto não as necessitasse. E onde eram estabelecidas as bases táticas? Pois as bases táticas são os acampamentos de marcha que as legiões romanas construíam todos os dias. Quando as legiões partiam e deixavam o acampamento, este era convertido em um armazém intermediário, onde eram armazenadas algumas provisões e mantida uma pequena guarnição. Se você não sabe como eram os acampamentos de marcha romanos, você pode descobrir clicando no link que aparece na parte superior da tela, onde te levará ao vídeo em que eu explico. Isso permitia manter a linha de suprimentos segura, pois se recebesse o sinal de que um ponto da linha estava sendo atacado, sempre havia alguma guarnição pronta para prestar socorro. Mas é que esses armazéns intermediários serviam, além disso, para evitar que os trens de bagagem fizessem todo o percurso de uma só vez. Esses trens transportavam os suprimentos entre esses armazéns, de forma que a quantidade de carrinhos e animais de tração necessários para manter o exército abastecido era consideravelmente reduzida. Já vimos as diferentes bases de suprimentos, agora vamos ver como esses suprimentos eram transportados. O ideal é que se fizesse o possível para transportar esses suprimentos por barco, pois era o mais barato, rápido e seguro. Daí que as bases operacionais e táticas tentavam ser feitas junto a rios. Quando não havia mais remédio, os suprimentos eram transportados por terra, o que se estima que era entre 40 e 50 vezes mais caro do que por mar. Por quê? Pela quantidade de animais que o comboio de bagagem deve ter
e a pequena quantidade de suprimentos que eles podem carregar. Mas ainda tem mais. Os animais precisam comer, e estima-se que eles consumiam entre 2,5 e 4,5 quilos de feno por dia, que teriam que transportar por conta própria. E não esqueçamos da imensa quantidade de água que esses animais consomem. Os animais podiam puxar um carro, o que permitia que carregassem mais suprimentos do que nas costas. Mas isso obrigava que as linhas de suprimentos terrestres fossem por estradas decentes. Se não usassem carros, mas sim mulas ou burros simples, poderiam se dar ao luxo de transitar por terreno irregular, embora transportando menos suprimentos. No final, as estradas romanas permitiam que os trens de suprimentos chegassem mais rápido, ao mesmo tempo que permitiam, obviamente, que os legionários pudessem marchar mais longe e mais rápido durante as campanhas. E é que essas estradas eram um eixo fundamental das campanhas romanas. Aqui termina o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos, e especialmente aos patronos e senadores da Guarda Hispânica, por apoiar o canal e fazer com que este projeto continue. Dê um like se você gostou do vídeo e se inscreva para não perder nenhum capítulo.